Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso de número 19. Vamos ler alguns versículos. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Amém. Meus queridos, o texto lido, na verdade, ele trata-se de uma conclusão, de um pensamento que o autor aos Hebreus vinha desenvolvendo ao longo da carta. No verso 19, inicia-se com a palavra portanto. Portanto, na verdade, é uma expressão de conclusão. Conclui-se, ou portanto, ou assim sendo. Então, ele está concluindo. Ele conclui, então, que a partir do que ele havia já exposto, devemos nós reagirmos ou agirmos diante da referida verdade. Ele diz que tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ousadia aqui é liberdade. Então ele está dizendo, portanto, irmãos, tendo liberdade para entrar no santuário, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo também um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, enfim, e também guardemos a confissão sem vacilar, porque fiel é aquele quem prometeu. Ele está dizendo algo que deve ser feito a partir da realidade exposta por ele. E sobre o que o autor da carta estava falando? Na verdade, ele, com uma argumentação muito sólida, muito ampla, muito linda, ele vem demonstrando a superioridade de Jesus. Eu gostaria que os irmãos pensassem comigo o fato de que esta carta foi escrita aos Hebreus. Os primeiros destinatários, os primeiros a receberem ela, eram irmãos hebreus, judeus. E nós sabemos que para os judeus abrirem mão de toda aquela cultura judaica, de todo aquele ritualismo que existia, estabelecido por Deus, porém, com uma finalidade e com um tempo contado. No verso 1 do capítulo 10, o autor está dizendo que tudo aquilo que acontecia lá, os sacrifícios, o trabalho dos sacerdotes, lá no tabernáculo, posteriormente no templo, não abrigavam a realidade das coisas, mas sim eram sombra daquilo que viria.
Tudo aquilo que, aquele ritualismo, a liturgia do templo, era um tipo de Cristo. Cristo é o antítipo. Tipo é uma representação. O autor usa o termo de sombra. Aquilo ali tudo era sombra, tudo apontava. Eu acho que eu já falei aos irmãos que a sombra só é possível a partir de uma causa. A sombra só existe tendo alguma coisa por trás. Então, por isso que ela ali estava refletindo algo, estava demonstrando algo, ou seja, apontava para aquilo que estava vindo. Dependendo da posição, aliás, em consequência da posição do sol, a sombra vem na frente. Isso? A sombra vem na frente, né? Então, quando a gente vê a sombra, sabe que por trás dela está vindo alguma coisa. É por isso que as coisas ali do Antigo Testamento, sendo sombra e sendo um tipo, uma representação, Jesus é o antítipo, porque ele existia antes daquilo. Ele causava esta sombra. Tudo aquilo então apontava para Jesus. Uma vez que Jesus veio, concluiu-se, realizou-se tudo aquilo para o qual o mundo se preparava. Todo o Antigo Testamento é uma preparação para a chegada de Jesus. Jesus, portanto, chegou e se cumpriu nele tudo aquilo que era apontado no Antigo Testamento, tanto pelos sacrifícios quanto pelos sacerdotes. Porém, irmãos, foi muito difícil o processo de desintoxicação de toda a lei cerimonial, que era muito forte na mente dos judeus. Desde criança envolvido com aquilo e assim por diante. Nós percebemos que os próprios apóstolos não assimilaram tudo isso num tempo assim curto, num piscar de olho. Eu quero lembrar os irmãos de quando Jesus ficou 3 anos e meio com seus discípulos. Foi um longo curso, né? Uma longa formação. Mas a compreensão ainda era limitada. Eles creram em Jesus e, por crerem, passaram a conviver com ele, e na convivência as coisas iam se esclarecendo, ia clareando à medida que iam convivendo. Basta estar quando Jesus ressuscitou. Ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, e eles estavam ali conversando com Jesus e chorando a sua morte. Então, teve que se romper algumas barreiras no campo do crer, no campo da fé. Embora eles se afeiçoavam a Jesus de tal forma de estarem chorando, embora eles tinham uma esperança em Jesus de tal forma de estarem frustrados por ele ter morrido, a compreensão deles sobre Jesus ainda não era plena, não era perfeita. Fosse perfeita, eles estariam sorrindo. Fosse correta a interpretação que eles tivessem de Jesus, eles estariam celebrando aquele dia porque Jesus havia ressuscitado. Então, pelo contrário, eles estavam ainda chorando. Lembra quando Jesus ascendeu ao céu lá do Monte das Oliveiras? Jesus anunciou que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. E eles começaram a perguntar a Jesus: restaurarás o reino a Israel nesse tempo? Foi onde Jesus disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito. Enfim, o certo é, irmãos, que eles até ali, imagina, 3 anos e meio Jesus ficou com ele.
conversou, milagres, instruções, ensino, ordenanças. Ele ressuscita e fica mais 40 dias com eles. E nesses 40 dias, Jesus ficou com eles conversando a respeito do reino. E quando Jesus se despede deles lá do Monte das Oliveiras, eles questionam a partir do anúncio do derramamento do Espírito. Restaurarás tu o reino a Israel nesses dias? Eles ainda viam em Jesus um libertador nacional, um reino físico. Eles lamentavam estar subjugados sobre o Império Romano, queriam esta libertação. Mas todo esse tempo e todas as experiências, a própria experiência da ressurreição de Jesus, que eles creram, que eles vivenciaram e por isso podiam exercer a função de apóstolo. Com tudo isso, eles ainda não haviam compreendido que o reino que Jesus veio estabelecer e conquistar neste momento era um reino espiritual. Então, de certa forma, eles disseram para Jesus: está tudo bem, o Senhor está ascendendo ao céu, mas e o reino de Israel? E a nossa esperança, e a nossa libertação como nação? Vamos seguir subjugado ao Império Romano? Vamos seguir tendo o romano exercendo o domínio sobre nós como nação? Nada aconteceu até agora. Então, o Espírito Santo vai ser derramado, e aí nessa ocasião, então, vai acontecer a restauração de Israel. Então se percebe, irmãos, que esse processo de compreensão, ele não é num estalar de dedo. Depois nós percebemos que continuou essa dificuldade. Os irmãos lembram de Pedro? Pedro, quando chegou entre os irmãos gentios, os que não eram judeus, que se converteram, nós vamos lembrar que a igreja começou com os judeus. A Bíblia, ela veio, Deus confiou os seus oráculos, a sua palavra ao povo judeu, com exceção de Lucas, que era gentio, né, e foi escritor. A gente vê que Pedro foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Por quê? Porque, embora ele aceitasse os irmãos gentios, quando chegavam os judeus, irmãos judeus, ele se afastava dos gentios. Os irmãos lembram quando ele foi, o que antecipou o anúncio, a visita dos moços lá de Cornélio que buscaram ele, quando Cornélio teve aquela visão do anjo, e que era para chamar Pedro e tal, Deus preparou o coração de Pedro, dando-lhe uma visão em um momento de oração, quando ele viu que um lençol aparecia com muitos animais e tal, e a ordenança era mata e come, ele disse: eu nunca comi coisas como imunda. E Deus disse: não faça como imundo aquilo que Deus purificou. Deus estava trabalhando a mente de Pedro em relação à rejeição que eles tinham em relação ao povo não judeu. E era um gentio que estava ali chamando. Era um não judeu, Cornélio, não judeu, que havia recebido essa visita do anjo e essa orientação para que Pedro fosse chamado. É natural que Pedro iria resistir e, quem sabe, não ir. Na verdade, irmãos, tudo estava dito, tudo estava estabelecido, mas havia uma dificuldade para ir se liberando. Qual foi a observação que o apóstolo Paulo fez para o apóstolo Pedro? Ele disse: se tu, sendo judeu, come como os gentios, anda como os gentios, por que queres exigir que os gentios andam como o judeu? Então, nesse episódio, nesse momento ali, dessa observação do apóstolo Paulo, ele concordava com a crença dos gentios, com a irmandade dos gentios, mas ele só tinha aquele receio dos demais.
Então, mesmo concordando, mesmo entendendo que era certo, mesmo entendendo que não haveria problema, que era de Deus, que era divino, havia ainda resistência pela cultura judaica, que era muito forte. E a gente sabe que não é fácil abrir mão de uma cultura, abrir mão de um aprendizado, de uma vivência, de experiência. Isso é natural no ser humano, isso é psicológico, né? Isso é psicológico também. O que acontece, meus irmãos? Estes irmãos aqui, esse grupo de crentes judeus, estavam vivendo um processo de dúvidas. Eles estavam em dúvida: será que nós fizemos a escolha certa? Abandonar o judaísmo, toda a prática litúrgica de sacrifício, e vivermos a vida com Deus a partir da fé em Jesus, será que nós fizemos a coisa certa? Mas por que eles tinham essas dúvidas? Primeiro fator é que esse processo, irmãos, não é num estalar de dedo. Eu dei exemplos aqui. O quanto eles demoraram para se libertar de um passado religioso que teve o seu tempo. Era de Deus, mas tinha um propósito e teve o seu tempo cumprido. Eles demoraram. Isso é natural. Hoje, é comum observarmos isso. A pessoa que se converte ao Evangelho, acende aquela luz, ela acorda para Deus, ressuscita do estado de morte espiritual, crê em Jesus, é salvo, mas inicia-se um processo, inicia-se uma caminhada com Deus. E é nessa caminhada que a gente vai sendo polido de costumes, de crenças, né? Tem muitas coisas, tem pessoas que é mais rápido, tem pessoas que é mais demorado, tem pessoas que para abrir mão de conceitos de fé, às vezes vai longe, vai anos, né? Vai anos e assim por diante. Então eu penso que é fácil a gente compreender a situação dos judeus. Primeiramente, é um fator natural, é um processo natural. Segundo, eles viviam perseguição. Nesse período, irmãos, eles sofriam fortes opressões por serem crentes, por expressarem a sua fé. Viveu-se períodos em que ser crente em Jesus, crer em Jesus, era ser oposição ao império, ao Estado. Ser crente em Jesus era expor-se a ter os seus bens confiscados, a perder direitos legais. E todo mundo quer viver confortavelmente. Todos querem saber que a sua casa é a sua casa, que o seu carro é o seu carro. A partir do momento em que eu, em função de fé, em função de crer em Jesus, estou colocando a minha casa em risco, o meu carro em risco, é claro que a pessoa vai pensar. Pessoas eram presas naqueles dias. Uma leitura desta carta, na sua totalidade, vai nos mostrar isso. Ele pede para que lembrem dos presos como se tivessem presos com ele. Então havia irmãos que eram presos por causa dessa crença. A situação era muito ameaçadora. Aí vem então o questionamento desses irmãos que eram crentes reais, essenciais, crentes mesmo. Em nenhum momento o autor duvida da experiência de vida com Deus, da experiência da salvação. Aí vem a dúvida: será que eu fiz a coisa certa? Será que nós acertamos mesmo em ter abandonado o judaísmo e crido na pessoa de Jesus? E aí o autor então ele começa a argumentar de uma maneira muito linda, muito sólida, para mostrar que realmente a segurança estava em eles permanecerem firmes em Jesus. E aí ele mostra que Jesus é superior a Moisés, superior aos anjos, superior aos sacerdotes,
o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício que os sacerdotes ofertavam, porque o sacerdote oferecia lá um sacrifício que as pessoas traziam, um animalzinho, e isso não tem capacidade de perdoar o pecado, tirar o pecado, tudo aquilo era sombra, apontava para Cristo, e que agora Jesus, portanto, não ofereceu um sacrifício que ele foi trazido, mas ofereceu a si mesmo. Ele próprio se entregou como um cordeiro imaculado, um sangue inocente, e ele vai trabalhando isso, e agora ele conclui: portanto, meus irmãos, tendo essa liberdade, porque ele mostra que agora não depende do sacerdote lá no templo, para que leve o sacrifício do povo lá no santuário. Quando Jesus morreu, o véu rasgou de alto a baixo, agora todos podem acessar o santuário. Todos podem acessar a presença de Deus. Ele está mostrando isso. Tendo, pois, irmãos, liberdade de entrar no santuário, a presença de Deus está liberada para os que creem. Acessar essa presença, a face de Deus, conversar com Ele, dialogar com Ele, é possível a todos os que creem. Tendo esta liberdade, por esse novo e vivo caminho, tendo também um sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. E diz mais: e guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Então ele estava chamando a atenção dos irmãos para não serem vacilantes em relação a isso. Não abrirem mão dessa liberdade que era real, que havia sido dada, havia sido conquistada. Com isso, meus irmãos, nós aprendemos que é possível, sim, as dúvidas surgirem, mesmo com quem vive experiências reais com Deus. E é possível também vacilar na fé e até retroceder. A Bíblia fala de apostasia. A apostasia não é uma pessoa que ama Jesus, quer servi-lo e tem algumas dificuldades e vem, às vezes, num processo de ajuda, de amparo, meio que se arrastando. Apostatar da fé é desviar, é abandonar a fé verdadeira e seguir uma fé não genuína. É mudar o foco. Apostatar da fé é negar a fé correta sobre a pessoa bendita de Jesus. Às vezes as pessoas dizem: não, mas quem teve uma experiência com Deus, quem se converteu, realmente ele nunca mais vai desistir. Ele não teve. Esse texto está mostrando que não. Olha só, o verso 26 que eu li diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Esse conhecimento da verdade não é só o ler, não é só o ouvir falar. Quando ele está dizendo: se continuarmos a pecar de propósito, tendo conhecimento da verdade. Isso aqui não é um conhecimento teórico. Eu li, eu ouvi falar, eu sei mentalmente que é assim, intelectualmente eu sei que é assim. Não, esse é o conhecimento experimental. Esse é o conhecimento absorvido pelo coração. Isto está mostrando alguém que realmente viveu a experiência do conhecimento do Evangelho. Daí ele está dizendo aqui: se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Por que, irmãos, que uma pessoa que vive a experiência e começa a pecar o pecado da incredulidade em relação a Jesus, por que não resta mais sacrifício? Deus desiste dele?
Deus não quer saber mais dele? Deus marca ele, não, esse aqui me rejeitou, então é porque só existe um sacrifício eficaz pelo pecado, que é o sacrifício de Jesus. Quando eu rejeito este sacrifício, quando eu nego este sacrifício, quando eu desmereço esse sacrifício, quando eu desvio a minha fé de Jesus, outro sacrifício pode perdoar pecado? Sim ou não? Então é simples assim. Uma vez que eu rejeito aquilo que é a solução para o pecado, não existe solução. Porque é somente em Jesus. É somente a crença na pessoa de Jesus que perdoa os meus pecados. Então é isso que o autor estava colocando para eles, chamando-lhes a atenção. E por isso que eu disse que são pessoas que viveram a experiência. O autor aqui não está evangelizando. Ele não está dizendo, vinde os cansados e oprimidos. Ele não está anunciando Jesus para quem não o conhecia. Ele estava lidando com crentes. Ele estava numa ação que processava um resgate de quem estava soltando da mão de Jesus. Com a fé sendo ofuscada, com a fé sendo afumaciada, atrapalhada, com a intenção de desistir de crer em Jesus, conforme ele se revelou e conforme apresentado pelas Escrituras. Com isso, irmãos, nós aprendemos que a vida cristã, a relação com Deus, a nossa fé em Jesus, ela precisa ser cuidada, precisa ser regada. A ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, é uma ideia equivocada. Esse texto, ele nos ajuda a clarear isso. Se fosse assim, o Espírito Santo não teria inspirado autores que se constituem agressão, que se constituem ameaça. Portanto, convém que cada um de nós pense nisso e invista e cuide da sua fé. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Me chama a atenção a igreja de Filadélfia. Das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Filadélfia, me parece, foi a que recebeu elogios. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Como guardasse a minha palavra, também guardarei da hora da tentação que há de vir. Para qual igreja? Foram enviadas cartas para 7 igrejas: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa mensagem da porta aberta, de como guardasse a minha palavra, também, para quem foi? Para qual delas? Alguém lembra para me ajudar aí? Para quem foi? Foi a igreja de Filadélfia mesmo? Eu citei? Foi, né? Foi, exatamente. Então, é uma igreja assim que recebeu elogios da parte de Jesus. E promessas. Só que ela recebe também uma observação. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Esses irmãos hebreus estavam recebendo uma mensagem do tipo: guardem o que vocês receberam. Não tem outra alternativa, não tem outra saída. Não retrocedam, vençam, superem. Conserve o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, cuide da tua fé, irmão. Cuide da tua fé, irmã. Invista na tua vida com Deus. Não descuide dela, porque mesmo tendo experiências reais, puras com Deus,
A nossa vida de fé, ela é uma vida que não está imune de risco, de ataques, e esses ataques podem nos prejudicar. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nesse processo aí de ações, para se manter, para se preservar, está o congregar, o participar dos cultos, está o fato de não desertar do grupo, não desertar da família. Porque no verso que nós lemos aqui, de número 25, 24, ele diz assim, ó, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras, e não deixemos de congregar, como é costume de algum. Veja que no processo de estar fortalecido, de estar firme, de estar seguro na vida com Deus, está a prática de se reunir, de congregar regularmente. Embora o acesso ao santuário seja pessoal e eu posso fazer em qualquer lugar, a gente anda orando quando está no trânsito, quando está no trabalho, a gente fala com Deus, adora a Deus. Esse acesso à presença de Deus, irmãos, ele está aberto para nós em qualquer lugar que nós estivermos. Embora o acesso ao santuário seja real para todos nós, isso não anula a necessidade da igreja. Precisamos congregar regularmente. A vida de fé, a vida cristã proposta pelo Senhor Jesus, ela não foi para ser vivida isoladamente. Nenhum cristão se basta na sua vida de fé, nesse contexto de vida cristã, sozinho, isoladamente. A fé, pelo contrário, a fé nos une à pessoa. Por isso, a ideia de famílias, né, quando nós pensamos na igreja, que é um princípio da palavra de Deus. E é importante, irmãos, que o autor, ele destaca aqui o quanto um irmão soma positivamente para o outro. Porque ele diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Um anima o outro, um influencia o outro. Ele fala aqui no amor, na prática de boas obras. E quando ele faz a observação, não deixamos de nos congregar como é costume de algum, pelo contrário, façamos admoestações. A ideia aqui é do encorajamento. Então, reunir-se na igreja para o culto, ele também tem como finalidade o encorajamento mútuo. Veja só, o culto tem como finalidade também o encorajamento mútuo, aonde um soma positivamente para o ânimo e para o encorajamento do outro. Então não basta só vir aqui, entrar, cultuar e sair sem interagir. Ainda que é um culto prestado a Deus, isso vai surgir um efeito, é uma situação parcial. Ele fala, não deixe de congregar, e fala para que um anime o outro, para que um encoraje o outro. Isso dá a ideia, então, da interatividade. E aqui é bonito quando a gente pensa nisso, lê e ministra e se percebe enquadrado nisso. Eu acho lindo a interação dos irmãos. Cada um de acordo com o seu tempo, com a sua possibilidade, mas interagem. Termina o culto, conversa, a paz do Senhor. Isso é lindo. Já pensou a gente entrar aqui
sem olhar para ninguém, sentar, termina o culto, sem olhar para ninguém, fica faltando algo importante, algo necessário para o meu ânimo, para o meu encorajamento. É aquela ideia, eu até falei na terça passada, quando o salmista disse: Deus faz com que o solitário viva em família. Logo, viver em família é sinônimo de amparo e proteção. Então nós somos cuidados pelos demais, assim como cuidamos. A igreja é um lugar onde um cuida do outro. A igreja é um lugar onde todos cuidam de todos. Que exerçamos essa posição de animador, de encorajador. Tenha em mente isso sempre na tua vida. Encorajar o teu irmão, encorajar a tua irmã. Em vez de ficarmos focados em críticas, enfim, vamos encorajar, vamos animar, vamos exercer essa influência possível de ser exercida, está dito na Bíblia, e necessário de ser exercida. Um influencia o outro, um anima o outro, e desta forma vamos sendo guardados, vamos sendo protegidos na nossa fé em Cristo Jesus, que é o único meio de nós chegarmos ao céu, que é o destino de todos aqueles que creem em Jesus. Amém, meus amados?